Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma mensagem da parte de Deus. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, diz assim: O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. A palavra de Deus nos ensina a respeito da vida de um homem por nome de José. Ele é mais conhecido por todos como José do Egito. Ele era filho de Jacó, da qual diz as Sagradas Escrituras que na fase ainda da sua adolescência, ele passa a obter algumas revelações de Deus através de sonhos. E é interessante de que quando ele começa então a receber essas revelações, no horário da manhã, aonde todos se encontravam à mesa na sua casa, ele começa então a revelar o seu coração, as palavras que Deus colocara durante a noite, quando ele repousava no seu descanso da sua cama. E aquelas palavras, então, de acordo com o que lemos nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos ensina e diz que os seus irmãos começam, então, a observar e ver que as palavras que ele estava ali trazendo pela manhã ao seu pai, à sua mãe e aos seus irmãos, essas palavras estavam causando um certo tipo de incômodo para os seus irmãos, os maiores. Pelo que diz as Sagradas Escrituras, então, que eles chegam até um consenso esse de fazer com que José pereça. Não somente ele, como os seus sonhos, fazendo-se então, diz as Sagradas Escrituras, uma grande cilada, uma grande armadilha para então tentar fazer com que José pudesse ter ali aquilo pela qual Deus estava colocando no seu coração, pudesse ir de água abaixo. Porém, como Deus está no controle de toda a situação, e Deus com seus olhos, que das quais não dorme, Deus ele não tosqueneja, Deus é o guarda de Israel, Deus é o nosso guarda, ele é o vigia que está sempre presente diante das nossas vidas e nunca deixará um justo sequer confundido diante das maiores adversidades das quais ele for enfrentar. A Bíblia diz então que, por certa vez, os seus irmãos então pegaram ele, lançando-o numa cova. Lançando na cova, um dos seus irmãos acharam por bem tirá-lo, porque naquele exato momento estava passando uma caravana. E então eles resolvem vender José para que ele pudesse então desaparecer da relação entre família, daqueles que ele tinha muitas vezes assentado à sua mesa. E a palavra de Deus então diz que eles vão matar um animal, pegar a sua túnica de várias cores, que das quais era lhe dada pelo seu pai, e agora atingida por sangue, eles levam até o seu pai Jacó. E faz com que seu pai desça as suas lágrimas até a sepultura, chorando talvez a morte deste menino. Mas mal sabia José de que Deus estava preparando algo surpreendente para o futuro deste menino. A Bíblia então diz que, sendo ele vendido, ele agora em uma feira de escravos, ele é vendido e um certo homem por nome de Potifar o compra. E Potifar então leva-o para sua casa e, vendo que Deus estava com ele, porque tudo quanto ele colocara a sua mão, Deus o prosperara, ele vai entregar a sua casa, tudo aquilo que ele tinha diante de José.
Ele tão somente vai dizer: guarda-te de tocares na minha esposa. Não sabendo José seria aquilo pela qual Deus usaria outra vez para o exaltar. A situação aparente faz com que José torne-se mais uma vez agora preso, e preso por sua vez agora em um cárcere. Diz as Sagradas Escrituras que ali ele começa a desvendar alguns mistérios. Sonhos de companheiros que das quais lhe foram colocado um injustamente e o outro devido à sua razão dada pelo rei do Egito. E a Bíblia então diz que a um é restituído o seu lugar e ao outro ele tem-lhe a sua cabeça cortada. Porém, a Bíblia diz que José disse para ele: lembra-te de quando você estiveres na presença do rei para falares de mim. O tempo passa e a história continua a caminhar. E a Bíblia diz então que, de repente, o rei do Egito, ele tem alguns sonhos. Ele coloca os seus astrólogos, os seus adivinhadores, os seus encantadores em sua presença, e nenhum deles puderam dar a interpretação dos sonhos. Até que aquele homem que da qual lhe fora restituído o seu cargo, estando na presença do rei do Egito, ele vai lembrar do hebreu que havia sido preso injustamente por conta da mulher de Potifar. A Bíblia diz então que eles vão chamar. E chamando, a Bíblia diz que agora José está diante do rei do Egito. E ele então vai dizer para o rei que das quais as revelações que ele obtinha eram tudo vindas da parte de Deus. E se Deus atentasse para aquele dado momento, Deus poderia lhe dar a interpretação. Então lhe é contado o sonho. Contando-se o sonho, José, ele obtém a interpretação. Obtendo a interpretação daquele sonho, diz a palavra que agora o rei do Egito, que não era mais o Potifar, ele vai dizer assim: quem mais poderia colocar eu? Quem mais teria a inteligência, a sabedoria como este? Então José agora ele torna-se o segundo no Egito, denominado como o governador do Egito. Durante 7 anos, a Bíblia diz que passa-se o tempo e de repente a fome assoladora que vem causando desespero em todas as nações das adjacentes do Egito, faz com que eles desçam até o Egito para comprar mantimentos. Até que um dia, algum dos seus irmãos aparecem com um saco, com algumas moedas para comprar mantimento para levar até o seu pai. Então José, que agora já não era mais um menino, não era um adolescente, mas um homem, conhecido como Zafenate Paneia, ele tem agora um encontro com seus irmãos. O encontro foi tão emocionante que ele teve que se segurar para não deixar com que as lágrimas caíssem. E no ato dado por Deus, ele faz com que toda a sua família desça ao Egito. E é muito interessante, porque os seus irmãos agora estão diante do governador do Egito, aquele que tem poder para dar vida e para matar. Mas só que José, nos últimos capítulos do livro de Gênesis, ele vai deixar uma receita para a minha vida e para a tua. Ele vai dizer para os seus irmãos: vós intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, como se vê nesse dia. Todos os males que os seus irmãos haviam intentado contra ele, Deus reverteu em bênção na vida dele. Na verdade, o princípio de José teria sido pequeno, porém o seu último estado cresceu em extremo. Fique com essa palavra
e creia que Deus irá virar a história da tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.